Quem está com fome pela palavra de Deus aí? Glória a Deus. A gente vai entrar rapidinho nesse versículo. Na verdade eu tenho duas passagens hoje para compartilhar, e eu sinto de Deus que a gente vai orar para que Deus venha se mover. Eu senti de Deus forte. A gente vai ter um momento de oração por cura física, e também a gente vai orar. Eu sinto de Deus que hoje, se você falar assim: hoje eu quero ser batizado no Espírito Santo, levanta tua mão onde você está. Você fala: eu quero ser batizado no Espírito Santo, levanta tua mão bem alto onde você está. Tá bom, no final você vai receber a ministração. Você vai receber hoje o batismo do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém. Eu estou te falando que você vai receber. Não é se Deus quiser, é porque Deus quer. Amém? Então se você quer o batismo do Espírito Santo, levanta tua mão onde você está, bem alto. Deus vai te batizar. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Mas a gente vai entrar na palavra e daqui a pouco a gente vai fazer esse momento de ministração. Entra aí comigo, Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Sabe, essa profecia que o profeta Isaías está recebendo e está declarando, é uma profecia para o povo de Israel. E o povo de Israel, ele está recebendo aqui algumas instruções para que eles venham experimentar algo que Deus quer fazer na vida deles. Agora, o que a gente precisa entender é que o povo de Israel já experimentou coisas incríveis que Deus fez ao longo da saída deles do Egito. Então por 400 anos o povo de Israel estava preso, escravizados dentro do Egito. E quantos aqui participaram da nossa última série, Deus de Milagres? Levanta a mão, você participou. Sabe, durante a saída do Egito, o Senhor se fez conhecido como um Deus de milagres, um Deus que operou o sobrenatural na vida dos israelitas. Agora, interessante é que ele chega nesse momento, versículo 18, e o Senhor está falando aqui para Israel, mas essa palavra também é para nós, a igreja de Jesus. Fala comigo, essa palavra é para mim. Olha só o que Deus fala para você, que Deus está falando para a nossa igreja hoje. Ele fala assim no versículo 18: esqueçam o que se foi. Fala comigo, esquecer. Se você estiver anotando, isso aí é o primeiro verbo. Fala bem ao teu lado, esqueça o que se passou. Sabe, o ser humano tem uma tendência de se apegar e se agarrar ao passado. E eu estava lendo esse versículo há uns dias atrás, e o Senhor começou a falar comigo: esqueça o que se passou. Falei: Deus, eu já esqueci minha vida antes de Jesus. E o Senhor repetiu: não, esqueça o que se passou. Falei: Deus, eu já não sou o velho homem que era antes de conhecer Jesus. E o Senhor repetia: esqueça o que se passou. Eu comecei a entender que Deus não estava se referindo necessariamente à minha vida pré-Cristo. Todos nós temos uma vida pré-Cristo, não é verdade? Na verdade, eu creio que um dos sinais de um cristão maduro, escute bem, porque isso talvez muitas vezes tem sido cada vez mais, infelizmente, uma raridade no corpo de Cristo. Mas um dos sinais da maturidade do cristão é um cristão que diz: eu sei o dia ou o momento do pré-Cristo e pós-Cristo. Se você for ver hoje a igreja evangélica no Brasil, e ela vem crescendo de uma maneira vertiginosa, você percebe que muito do crescimento da igreja evangélica são irmãos nossos que saíram da igreja católica e se juntam à igreja evangélica. E isso é incrível, isso é uma bênção, mesmo eu considerando os católicos nossos irmãos. Mas uma coisa que eu começo a entender é que Deus, assim como Ele está fazendo com os nossos irmãos católicos, o Senhor está fazendo com nossos irmãos evangélicos. Ele está nos levando à maturidade. Amém? E uma das coisas sobre maturidade é você entender que não é porque você frequenta uma igreja evangélica que você é um discípulo de Cristo.
As pessoas pensam, antigamente eu ia para a igreja, eu pegava a missa, e daí então eu pratico isso. Então a pessoa vem para a igreja evangélica, ela senta num banco da igreja evangélica, levanta e vai embora, domingo que vem volta, senta no banco e vai embora. Não é porque você frequenta a igreja evangélica que você é um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo não está dependendo da tua frequência na igreja, o que não significa que você não deva vir para a igreja. O Senhor fala que você não deve abdicar da comunhão dos santos. Você deve estar na comunhão dos santos, e a comunhão dos santos é isso. A igreja não é um prédio, a igreja não é esse salão. A igreja, fala ao teu lado, toca essa pessoa e fala assim: a igreja, nós somos a igreja. A igreja somos nós, mas a comunhão da igreja, ou a comunhão dos santos, esse ajuntamento, a palavra de Deus fala que isso é importante. Ele fala: não abra mão disso, isso aqui é uma coisa extremamente importante para o teu crescimento na fé. Mas não é porque você participa da comunhão dos santos que você automaticamente é um discípulo de Cristo. E eu escutava o Senhor falando para mim: esqueça teu passado. Eu falei: Deus, eu tenho claramente o dia onde eu me converti, o dia que eu tive, sabe, as pessoas perguntam: Theo, o que eu preciso fazer para ser um discípulo de Cristo? E algumas pessoas falam: você tem que aceitar Jesus no teu coração. Deixa eu falar, às vezes essa questão de a linguagem é uma questão de semântica, mas sabe, aceitar Jesus no coração é uma coisa que qualquer um aceita. Quem não quer aceitar Jesus no coração? Não quer dizer que você realmente vai se converter. Eu aceito Jesus no coração. Então às vezes a gente usa uma linguagem um pouco mais clara, que é nascer de novo. O teu novo nascimento. Como assim novo nascimento? O teu espírito estava morto, você nasceu com o pecado original, você tinha vida no teu corpo, você respira, teu coração bate, tua mente pensa, você tem vida nas suas emoções, na tua alma, você tem vontades, você tem desejos, você tem sentimentos. Que bom, você tem vida no teu corpo, você tem vida na tua alma, mas no teu espírito você carrega um pecado original. Quando Jesus vem, Ele faz tudo novo, você experimenta então aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Aquele momento do novo nascimento, você sabe, pré-Cristo, pós-Cristo. E eu falava: Deus, eu sei o momento do meu pré-Cristo, pós-Cristo. E por que eu estou batendo um pouquinho nessa tecla? Porque muitas vezes eu tenho conversado com alguns cristãos, eu falo: quando que você teve um encontro com Jesus? Eu comecei a frequentar uma igreja lá no meu bairro. Mas quando que você teve um encontro com Jesus? Eu fui indo, acabei fundo, e de repente estou aqui. Uma vez eu estava conversando, isso aqui diante de Deus, isso há uns anos atrás, lá no campus Morumbi, eu fiz um apelo para salvação no final do culto. Veio uma pessoa para frente, eu orei com essa pessoa, eu falei para essa pessoa: olha, deixa eu explicar uma coisa, você não consegue chegar ao céu, você não consegue ter comunhão com o Pai a partir das tuas boas obras. Você, como eu, nós carecemos da graça de Cristo. Madre Teresa carecia da graça de Cristo. Eu e você carecemos da graça de Cristo. Não é por obras para que nenhum homem se glorie, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Se você acreditar, você vai ser salvo. Você acredita? E eu dei o plano da salvação. Daí eu orei com ele, ele repetiu a oração. E daí no final eu faço aquilo que minha mãe fazia comigo. Ela falava assim: você sentiu Jesus entrar no teu coração? Eu falei: mãe, eu senti. Eu perguntei: você sentiu Jesus entrar no teu coração? Ele falou assim: Jesus entrou no meu coração. E ele estava cheio de alegria. Eu falei: glória a Deus, cara, que legal, me deu um abraço. Ele me deu um abraço e perguntei: cara, como que você veio parar aqui nessa igreja? O pessoal da minha outra igreja começou a vir para cá nos cultos. Eu comecei a vir: mas você já é cristão? Não, eu sou evangélico. Mas como assim ser evangélico? Não, na verdade eu sou pastor. É engraçado e triste. Quando você começa a explicar realmente o que a palavra fala sobre salvação, eu creio que muitas pessoas pensam que você ser salvo é só você ir para a igreja, e não é. Eu estava pensando que Deus estava falando isso comigo. Eu falava: Deus, mas eu sou salvo, eu tenho certeza da minha convicção da minha salvação. Jesus entrou na minha vida, Ele me converteu, Ele fez tudo novo. E Ele falou assim: não, mas sabe, isso é importante. Eu quero encerrar esse assunto aqui, é um parênteses um pouco gigante que eu fiz aqui, mas
Quando o Senhor começou a falar para mim, esqueça o que se foi, eu comecei a entender que Deus não estava falando da minha vida pecaminosa, da minha vida pré-Jesus. Ele estava falando de coisas boas. Ele começou a falar para mim, eu quero que você venha esquecer a maneira como eu te toquei no passado. Eu quero que você venha esquecer a maneira como eu me movi na igreja lá no passado. Eu quero que você venha esquecer a maneira como eu te encontrei naqueles momentos onde você começou tua caminhada, tua jornada missionária com o Jocum lá atrás. Eu quero que você venha esquecer os encontros que você já teve no quarto comigo. Eu falei, Deus, mas como que eu vou esquecer? Eu senti o Senhor falando para mim, não é que você não vai ser grato, mas sabe, eu creio que muitas pessoas não estão abraçando o novo de Deus, porque você ainda tem um saudosismo que não é saudável. Ah, mas quando eu era jovem, a gente experimentou um avivamento lá na igreja dos meus pais, e era uma coisa aí. E depois o que aconteceu? Ah, você amadureceu, ficou sábio, ficou racional, perdeu a fé, ficou cético, e agora você chama isso de prudência. E Deus falou assim, esquece aquilo, eu quero fazer uma coisa nova. Isaías 43, ele está falando sobre algo que ele quer trazer de libertação para Israel, e eu creio que muitas vezes é o mesmo padrão. João Batista, ele surge como a voz que clama no deserto, ele vem preparando o caminho, ele está chegando e está falando, arrependei-vos, está chegando o Messias. Esquece como Moisés surgiu como o libertador de Israel. Esse próximo libertador de Israel não parece Moisés. Esse próximo libertador de Israel não se parece com Elias. Esse próximo libertador de Israel não se parece com os profetas. É por isso que Jesus perguntava para os seus discípulos e falava, o que eles dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é que nem Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias. Porque Israel, assim como nós, temos a carência e a tendência de tentar categorizar tudo aquilo que Deus faz, tem que se encaixar naquilo que é o meu pré-conceito. E Deus está falando, eu vou fazer uma coisa nova, você tem que esquecer. Não é só esquecer tua vida passada pecaminosa, você tem que esquecer como eu te toquei lá naqueles dias atrás, quando você estava naquela igreja tradicional, na mocidade. Você lembra da mocidade? É uma palavra que só igrejas evangélicas tradicionais e escolas de samba usam, mocidade. Ninguém usa isso. Ah, mas eu lembro quando eu estava naquele meu primeiro amor, quando a gente não tinha filhos ainda, eu e minha esposa, a gente servia a Deus. Esquece, cara. Às vezes aquilo que está te impedindo de chegar no novo de Deus é que você ainda segura naquilo por tanto tempo. Deixa eu falar uma coisa, sabe, Randy Clark, um dos caras que mais me inspiraram para buscar o sobrenatural. O Randy foi o precursor daquele avivamento em Toronto, no Canadá. Ele falava assim para mim, Theo, eu quero que você tome cuidado. Falei, por que, Randy? Porque quando Deus começa um mover do Espírito, quase sempre os opositores do novo mover de Deus são os líderes do mover anterior àquele mover. Eles pensam que eles têm como se fossem os direitos autorais de como o Espírito Santo tem que se mover. Não, o Espírito Santo se move assim. E o Espírito Santo falou assim, eu me movi assim lá atrás, só que eu vou me mover assado agora no presente. E você fica assim, não, vai ter que ser assim, assim, assim. E você, sem perceber, no teu zelo, aquela coisa religiosa de, eu sei o que Deus está fazendo, eu consigo. E Deus fala assim, esquece, senão você não vai conseguir abraçar o novo. Sabe por que Ele quer que você esqueça? Porque muitas vezes a nossa memória se torna o corrimão e a gente para de depender no Espírito Santo, e a gente se apega às nossas experiências. Deus não quer que você se apegue às suas experiências, Deus quer que você se apegue nele. Então até as experiências boas que você já teve no passado com Deus, Ele fala, esquece. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é sempre deixar Deus e se apegar àquilo que a gente tem controle. E você não consegue controlar Deus, e a gente é louco para ter controle. E Deus está falando assim, olha, eu quero que você esqueça o que eu fiz de coisas boas na tua vida, porque muitas vezes você se agarra tanto àquilo que é ótimo, e Deus quer vir com o excelente, só que você fala assim, eu não vou esquecer o ótimo, e você não consegue discernir o que é o excelente. É o que aconteceu com Israel quando Jesus surgiu na terra. Quando Jesus surgiu na terra, Ele não veio em formato de Moisés. Quando Jesus surgiu na terra, eu quero que você entenda o que está passando na cabeça do judeu que estava vivo na época de Jesus. Ele está pensando, mais uma vez, Israel, lá atrás, Israel era escravizado pelo Egito. Um pouco mais para frente, Israel foi escravizado pelos babilônios.
Agora Israel está escravizado por Roma. Israel cresceu como nação falando, quando que a gente vai ter a nossa independência? Até hoje tem essa briga. Israel carrega no seu interior um clamor, alguém me dá um pedaço de terra. Ele prometeu para a gente uma terra, Ele prometeu para a gente liberdade. Nós queremos a nossa identidade, a nossa liberdade, a gente quer respirar, a gente quer poder ser Israel. Então Israel pensou, cara, quando que a gente vai ser isso? E daí Deus traz Moisés, o libertador de Israel, e eles saem do Egito da maneira como você já leu lá em Êxodo. Milagres, o mar vermelho se abre, as 10 pragas antes do mar vermelho, depois vem a coluna de fogo, a nuvem, o maná que aparece de manhã, coisas incríveis vão acontecer no deserto. Israel está experimentando milagre após milagre após milagre. Daí você corre a fita um pouquinho mais para frente, você entra lá na Babilônia, estão presos na Babilônia, exílio na Babilônia, e eles estão lá presos novamente. E daí aparece um pouco mais para frente João Batista, e João Batista chega e fala assim, olha, é o seguinte, não foi como Deus libertou Israel do Egito, não foi como Deus libertou Israel da Babilônia. E eu digo mais, o problema que a gente tem hoje não é Roma, o problema que a gente vai ter aqui é algo além de Roma. O libertador de Israel não está trazendo uma coisa física, ele está trazendo um reino que é espiritual, é o reino de Deus. Por isso que ele fala assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que ele está falando? Se você não mudar a tua mentalidade, o reino dos céus vai passar na tua frente, você não vai nem perceber. E passou na frente deles, na forma de um marceneiro. E passou na frente dele, na forma de um carpinteiro, com 12 homens, jovens, nos seus 20 e poucos anos, alguns pescadores, um deles, um coletador de impostos, e eles falavam, impossível que esses caras aqui vão libertar Israel. Mas por que eles não reconheceram Israel? Um dos sermões que mais me traz temor, é o sermão de Pedro em Atos 3, quando Pedro está indo para o templo adorar a Deus, o mendigo aleijado na porta fala, por favor me dá uma esmola. Pedro e João olham para ele e falam, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eles estendem a mão e falam, se levanta em nome de Jesus. Aquele mendigo, aquele aleijado que todo mundo conhecia, ele é curado. Cria então um reboliço, se ajuntam então os judeus, e Pedro ele começa a falar assim, o cara que curou esse aleijado é o homem que vocês puseram lá na cruz. Então calma aí, você está celebrando que o cara era aleijado e agora o cara está curado, e de repente você está recebendo um balde de água fria do cara que andava com o homem que curou esse aleijado, falando, eu sou Pedro, eu conheço o homem que curou esse aleijado, o homem que curou esse aleijado se chama Jesus, o Jesus que você pregou na cruz. E a palavra de Deus fala que no final do sermão, os judeus eles estavam chorando, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, o que eu tenho que fazer? E Pedro guia eles para um arrependimento. Ele fala assim, vocês vão se arrepender. Agora olha só que interessante, demorou um pouco de tempo para eles entenderem que eles tinham que se arrepender, porque João Batista tinha vindo antes falando, se arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista estava falando para eles, se você tivesse mudado a tua mentalidade, vocês não teriam posto aquele homem na cruz. Então a mesma coisa que João Batista vem falando 3 anos antes, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Sabe, fala comigo, metanoia é a palavra arrependimento no grego. Metanoia significa mudança de mentalidade. Para de pensar na maneira como você pensava antes. O que Deus vai fazer na face da terra, nenhum homem já viu. Não tem teólogo algum, não tem pastor nenhum, não tem apóstolo, bispo, nem papa, ninguém viu o que Deus vai fazer no futuro. Fala comigo, é uma coisa nova. A palavra de Deus fala aqui no versículo 18, acompanha comigo, ele diz, esqueçam o que se foi, não vivam, na minha versão NVI, diz não vivam no passado, tem uma versão que fala não considerem as coisas antigas. Eu quero ressaltar 2 verbos. O primeiro verbo é esquecer. Fala comigo, eu preciso esquecer. Às vezes tem que esquecer e não quer dizer que você vai ser ingrato. Aqui o esquecimento é você abrir mão. É você falar assim, Deus, eu não vou depender das minhas experiências e tê-las como parâmetro para experimentar um novo. Você não vai experimentar um novo de Deus se você não abrir mão do teu passado. O teu passado com Deus também.
E daí ele fala, não considerem as coisas antigas. Qual que é a diferença de você esquecer e de você considerar? Ele fala assim, o oposto de esquecer é você lembrar. E quando você compara lembrança com considerar, ou lembrar com considerar, lembrar é você trazer a memória, considerar é você pegar a memória e pôr a tua memória no teu processo de decisão. Porque eu lembro daquilo, eu vou considerar. Agora eu vou considerar, eu vou pensar, eu vou avaliar, eu vou botar numa balança, eu vou fazer o peso, eu vou pensar, será que vale a pena? E às vezes você pensa, será que vale a pena eu abrir mão de uma coisa que eu tenho controle? Será que vale a pena eu abrir mão de uma coisa que eu já conheço? Uma coisa que eu sei que eu consigo explicar com a minha teologia? Uma coisa que eu consigo explicar com a minha lógica? Para eu abrir mão daquilo tudo e ficar aqui no espaço? É como se eu desse um passo e Deus falasse, dá primeiro o passo e depois eu ponho o degrau debaixo do teu pé. Eu não sou louco de fazer uma coisa dessa, mas Deus está falando, esquece e nem considera, ou melhor, nem traz o teu passado no teu processo de decisão do presente. É isso que ele está falando. Você não pode tomar decisões do teu presente considerando o teu passado, é isso que Deus está falando. Mas por que ele está falando isso? Ele não está falando seja insensato, seja inconsequente, seja irresponsável, ele não está falando isso. Ele diz, num contexto do versículo 19, acompanha comigo, ele diz, vejam, fala comigo, veja, é o terceiro verbo. O primeiro verbo é esquecer, o segundo verbo é considerar. Ele fala, esquece, não considera, veja. Veja o que Deus está fazendo. Veja em que tempo nós estamos vivendo. Veja a igreja que você faz parte. Eu não estou me referindo a Monte Sião especificamente. Estou falando da igreja de Jesus Cristo. Veja os dias em que nós estamos. Veja. Você pode ver muita coisa errada, você pode ver coisas negativas, você pode desenvolver uma atitude pessimista, mas se você começar a ver, tem certas coisas que você vai olhar e você vai analisar e são fatos, e contra fatos não há argumento. Nós somos um país de um pouco mais de 200 milhões de brasileiros, e nós temos 60 milhões de evangélicos. Veja, nós somos 60 milhões de evangélicos em talvez numa das piores crises da história da nossa nação. Veja, nós somos 60 milhões de evangélicos e dos 60 milhões de evangélicos, 45 milhões deles têm abaixo de 40 anos de idade. Veja, o que Deus está fazendo? As pessoas estão vendo, a imprensa está vendo, morrem de medo, por isso que não param de meter pau. A cultura está vendo, está levantando valores anticristãos. A igreja está vendo, está começando a perceber que a gente tem poder. A sociedade vê. Agora os acadêmicos estão vendo, estão começando a fazer estudos e pesquisas. As pessoas estão vendo. Mas olha só, o quarto verbo, versículo 19. Ele diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Fala comigo, coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem, tem uma versão que diz, vocês não a percebem. Fala comigo, perceber. Uma coisa é você ver, outra coisa é você perceber. Qualquer um pode ver. Qualquer um que tiver vista consegue ver. Só que muitas vezes percepção não tem a ver com vista, tem a ver com visão. E visão não é uma questão física, às vezes visão é uma questão espiritual e às vezes é uma questão emocional. E quando a gente fala sobre visão, é o que você vê além dos fatos. Você pode ver 60 milhões, eu percebo uma revolução. Você pode ver uma crise política, você pode ver uma crise econômica, eu percebo uma oportunidade. O que você está percebendo que Deus está fazendo na igreja nesses dias? O que você está percebendo que Deus está fazendo na tua família nesses dias? O que Deus está fazendo? O que você vê que Deus está fazendo na igreja? Eu vejo crescimento na Monte Sião. E daí? Eu vejo um quinto culto na Monte Sião. Somos gratos, batemos palmas, louvamos a Deus, tivemos um culto maravilhoso, mas eu estou perguntando, Deus, o que eu tenho que perceber?
Eu estou vendo o Senhor levando a gente para lugares onde eu sonhava apenas, e estou vendo o que está acontecendo. Eu estou perguntando: Deus, mas por quê? Por quê? Tudo bem, eu sempre sonhei com isso. O Senhor está abrindo plataformas, o Senhor está abrindo acessos, o Senhor está expandindo a influência, mas por que, Deus? Por que, Deus? Tem que ser mais do que só o meu sonho, tem que ser mais do que só a minha oração, tem que ser mais do que só pelo meu alcance, tem que ter algo além disso. Eu quero perceber. E o Senhor está falando assim: você está procurando qual que é a coisa nova, porque eu falei, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. E a tua resposta, a tua reação é sério? Já está surgindo. Aonde, Deus? Aonde? Perceba. Agora, para você ver e perceber, você vai ter que esquecer. Só que o que a gente quer fazer? A gente não quer esquecer, a gente não quer deixar de considerar, mas a gente quer ver e perceber. Deus está falando assim: é um ou outro. O que você vai fazer hoje? A pergunta de Deus para mim ultimamente tem sido uma pergunta que eu pensei: Deus, ainda estamos fazendo essa pergunta? E o Senhor pergunta para mim: quão faminto você está? Eu estava num voo há 3 dias atrás, e eu não sei se já esteve nesse estado onde você está dormindo, mas você está acordado. Sabe o que eu estou falando? Tipo, você está tipo... Sabe o que eu estou falando? Eu estava assim, e eu escutei uma frase: familiaridade vai matar tua fome. Eu pensei: não, meu sonho. Eu acordei, não, mas eu não estava dormindo. Eu falei: Deus, eu pensei, não, coisa da minha cabeça. Quando normalmente você escuta uma coisa do nada e você pensa, coisa da minha cabeça, 90% de chance é Deus. Eu falei: coisa da minha cabeça. Familiaridade vai matar tua fome. E daí a aeromoça falou assim: ó, põe teu cinto de segurança que a gente vai pousar. Ah, sim. Daí eu botei meu cinto, pum, pousou. Peguei meu celular, liguei, as mensagens de WhatsApp começaram a chegar. Daí eu apertei a Instagram, pum, a primeira foto que aparece no Instagram é um post do Jeremy Nelson. O pessoal que está aqui nas 7 noites de Sião lembra do Jeremy Nelson. E a frase do Jeremy Nelson é: familiaridade vai matar a tua fé. Falei: Deus está falando comigo. Falei: Deus, então me fala um pouco mais sobre isso. E o Senhor começou a falar comigo: familiaridade vai matar a tua fome, familiaridade vai matar a tua fé. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que você não percebe? Ou você está muito familiar com a coisa boa que eu fiz no teu passado? Ou você está muito familiarizado com a presença de Deus dentro das 4 paredes da igreja? Cara, isso aqui é demais. Para pensar, nós estamos aqui num domingo à noite, experimentando a presença de Deus. Eu não sei se você sente ou percebe o privilégio que é você sentir a presença de Deus junto com os seus irmãos. Você entende que isso aqui é um privilégio que nós temos como igreja de Jesus Cristo? Mas ao mesmo tempo você pode pensar: isso aqui é tão bom, tão gostoso. Você fica tão familiarizado. Daí você sabe exatamente onde você para o teu carro. Você sabe exatamente que horas você tem que chegar. Você está até familiarizado. Antigamente, quando a igreja era um pouco menor, tinha pessoas que elas brigavam por cadeiras. É tipo, a minha cadeira é a 4ª fileira da esquerda, a 2ª cadeira para dentro. É a minha. Por quê? Porque desde 88 eu sento aqui dentro. São pessoas familiarizadas. Sabe o que eu estou falando? Aí você faz uma coisa diferente na liturgia do culto, mas calma aí. Você está familiarizado. E é bom. Se familiarizar com a presença de Deus não é ruim, mas também não é o excelente, é só o ótimo. Eu comecei a entender que a gente está justamente, se você começar a ver e você perceber, você vai começar a ver os fatores sociais, os fatores econômicos, a linha histórica do Brasil. Se você começar a analisar o que está acontecendo na igreja, a demográfica da igreja, você começa a pensar: Deus, sabe o que a gente tem diante de nós? Uma escolha. A gente pode ter igrejas evangélicas no Brasil bombadas, cheios da presença de Deus, ou nós podemos ter uma igreja evangélica no Brasil que sai das 4 paredes e fala: isso aqui é bom, mas isso aqui não é o fim, isso aqui é um meio, nós vamos até o final, que é até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus. E aí você entende que igreja evangélica não é para você vir aqui, sentar, receber de Deus, é para você vir, receber treinamento, se equipar para fazer o que você tem que fazer de segunda a sexta lá fora. Porque para mim não faz sentido. Como que uma igreja de 60 milhões de evangélicos não consegue dar conta da crise econômica de um país de 200 milhões? Não consegue dar conta das injustiças sociais de um país de 200 milhões? Eu estou falando de 10 brasileiros, 3 são evangélicos. Como que os 3 no grupo de 10 não conseguem influenciar para o bem os outros 7?
Porque os três estão juntinhos, tipo, cara, as nossas reuniões são demais. A gente é maneiro demais. Antigamente a gente era os marginalizados. Antigamente crente era o quê? Mulher, pobre e feio. Hoje não. A gente está um pouquinho mais bonito, a gente está um pouquinho mais rico, a gente está um pouco mais inteligente, a gente está um pouquinho mais maneiro. Tem homem, tem mulher. Está mais aceito. Vamos fazer aqui nosso clube social evangélico. E Deus está falando, esquece isso, não é o que eu tenho para você. Isso não é a coisa nova que eu tenho para você. Sabe, o ser humano tem uma coisa dentro de nós que a gente está sempre buscando conforto e controle. É inato, a gente quer conforto e controle. Daí você fala assim, cara, a igreja se torna evangélico, isso aqui é muito confortável para você. Todo mundo fala que nem você, tem uma linguagem, está amarrado, em nome de Jesus. Olha a Gesa, toma cuidado. Eu estava numa conferência, tinha uma mulher que começou a dançar, tipo, dança profética, tá ligado? Começou a dançar um pouco assim, meio que sensual. Veio um cara que ele fez assim pra mim, um cara de igreja. Toma cuidado, hein? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ó. Eu falei, mano, é verdade. É a pomba gira. Tipo, você fala pra um cara do mundo, meu irmão. Tipo, o quê? Tem uma linguagem que é só nossa, a gente é esquisito. Mas a gente está confortável na nossa esquisitice. A gente tem controle das coisas. Começa com uma oração, depois vem um louvor mais agitadinho para o pessoal ficar. Depois vai na adoração que todo mundo chora. Depois a gente sobe um pouquinho mais, daí vem a palavra de oferta, depois vem os avisos, depois vem a palavra. E depois, se você até agora não foi tocado por Deus, tem um pessoal na frente que vai orar por você. Aí você sai, você toma um café, você passa na livraria para comprar um livro evangélico, uma caneta evangélica, um broche evangélico. Afinal de contas, você é um evangélico. E você está confortável e você tem todas as variáveis sob controle. E o Senhor está falando assim, esquece, eu quero te tirar do teu conforto. Eu não quero falar para você o que vai acontecer, estou só falando para você, é melhor você ficar esperto. O que é o melhor você ficar esperto? Era a mensagem de João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos. Fica esperto, arrependei-vos. Abra a mão do teu preconceito, arrependei-vos. Ele não vai vir como Moisés veio. Moisés foi bom para a época do Egito. Ele não vai vir como Daniel veio. Daniel foi bom para a época do Egito. Ele não vai vir como Esther veio. Esther foi bom quando nós estávamos debaixo dos persas. Arrependei-vos, vai ser uma coisa nova. Olha só que incrível, ele continua aqui no texto, vem comigo. Versículo 19. Até no deserto eu vou abrir um caminho e eu vou fazer riachos no ermo. Ermos são lugares isolados. Para pensar nisso, Deus está falando assim, olha, eu vou fazer uma coisa nova. Ela já está surgindo. Deus, aonde que está? Veja, não estou vendo, você tem que perceber. Tá bom, o que eu tenho que perceber? Eu vou fazer uma coisa incrível. Até no deserto vai ter rio. Rio não existe no deserto. Deserto não é lugar para rio. Mas eu vou fazer uma coisa tão... Sabe o que ele está falando? Eu vou fazer um milagre que vai ser tão escandaloso. O que você tem que perceber aqui nesse texto, no versículo 20, é que no versículo 19, é que ele fala, até no deserto eu vou abrir. Ele não abriu ainda, ele fala assim, eu vou fazer isso. Então o que Deus está falando para a gente hoje parece uma coisa escandalosa. Eu vou fazer do Brasil um celeiro de missionários. Eu vou fazer do Brasil um lugar onde meu reino vai ser estabelecido. Eu vou fazer a justiça fluir pelas ruas do Brasil. É um escândalo isso. Isso seria a mesma coisa que um rio no meio do deserto. E Deus está falando, veja, Deus, eu não consigo ver isso. Perceba, impossível Deus, o Brasil honesto. Um Brasil justo. Impossível Deus, o Brasil com uma igreja madura. Impossível Deus, isso é um escândalo que você está me falando. E Deus fala assim, rios no deserto são escandalosos. Até no ermo, lugar desolado, você vai ver riachos. Agora olha só que coisa incrível, porque Deus está falando o que Ele vai fazer. Ele já está te preparando, está nos preparando para receber o novo. Ele fala para a gente, esquece o que já se passou. Não considera o passado para tentar descobrir o presente. Abra os seus olhos e veja. Você está vendo a ponta do iceberg, perceba o que está debaixo da água. Eu vou fazer uma coisa que é escandalosa, tão escandalosa quanto rios no deserto.
E daí no versículo 20 ele diz: quando acontecer tudo isso que eu acabei de falar que vai acontecer, no versículo 20 ele fala: as bestas do campo, ou os animais do campo, me honrarão. Os chacais e as corujas me honrarão. Os animais do campo, uma besta vai louvar a Deus. Por que uma besta louvaria a Deus? Porque uma vez que você vê o escândalo do milagre que Deus vai fazer, até a coisa mais besta como um animal do campo vai falar: é impossível você negar, porque contra fatos não há argumento. Está ali, isso é Deus, isso é reino, isso só pode ser um milagre. E ele está falando assim: olha, os animais do campo vão me honrar, os chacais, as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riacho no ermo. Por que eles vão louvar a Deus? Porque o milagre que ele prometeu vai abençoar até as pessoas que nem estão lá para receber de Deus inicialmente. Porque o que Deus está fazendo no versículo 20, a última parte, ele diz assim: para dar de beber a quem? Fala comigo: meu povo, meu escolhido. Fala comigo: eu sou o povo de Deus, eu sou escolhido por Deus. O escândalo do milagre é para você, não é para as bestas do campo. O riacho no deserto é para você. Você que é escolhido de Deus, você que é escolhida de Deus. O riacho no ermo é para você que é povo de Deus. Só quem se beneficia com o milagre que Deus quer dar para você? Os chacais, as corujas, as bestas do campo. E as bestas do campo estão falando: caraca, eu nem sabia que Deus existia, mas o Brasil está tão bom agora. Meu Deus, eu nem sabia que isso aqui era de verdade, mas eu estou recebendo tanta bênção agora. Aí Deus, eu te honro, eu te louvo. E Deus está perguntando: você vai esperar para honrar e perceber o que eu estou fazendo junto com as bestas do campo? Ou você vai esquecer do teu passado, não considerar o presente, ver o que eu estou fazendo, perceber, e antes daquilo que eu estou prometendo se concretizar, você já falar: eu já te honro. Não existe glória em você louvar e juntar o teu refrão de adoração com as bestas do campo. Sabe aquele cara que fala: eu já sabia. Já sabia nada, cara. Agora você pode falar que você já sabia, só que você não sabia. E Deus está falando assim: eu vou fazer uma coisa, vai ser escandalosa. É melhor você ver agora. A pergunta é: quão faminto que você está? Quanta fé você tem? Será que você consegue já de antemão louvar a Deus? Será que você consegue de antemão agradecer a Deus? Será que você consegue de antemão falar assim: Deus, eu ainda não vi o riacho no deserto, mas eu sei que o Senhor falou que vai fazer, porque o Senhor disse, já está feito. Eu só preciso esperar a concretização. E quando concretizar, obviamente as bestas do campo vão te louvar, porque elas também vão beber da água. Mas eu posso dizer: eu estava já te louvando antes mesmo da concretização. Faz sentido? Deus está querendo fazer uma coisa nova na nossa nação. Deus quer fazer uma coisa nova na nossa geração. Às vezes a coisa nova que a gente declara daqui do púlpito, às vezes a coisa nova que Deus quer sussurrar para você no teu lugar secreto, às vezes a coisa nova que alguém vai profetizar soa tão escandalosa como a ideia de um rio no deserto. Mas Deus está falando: será que você tem olhos para enxergar e perceber, o discernimento para perceber o que eu estou fazendo na tua geração? É uma coisa nova. Eu falei: Deus, o que me impede de chegar nessa coisa nova? O Senhor começou a falar comigo: familiaridade. Porque familiaridade mata a tua fome. O Espírito Santo começou a perguntar para mim: será que você vai jejuar? Eu não quero pôr lei sobre ninguém agora, tudo bem? Eu não quero que você saia daqui com culpa, mas eu vou falar o que Deus está falando comigo. Isso aqui é para mim. O Senhor começou a falar comigo: será que você vai jejuar pelos 40 dias em Sião? Assim como você jejuava em 2006, quando você era garçom. A única coisa que você tinha eram profecias num caderno. Eu lembro que eu era um estudante universitário nos Estados Unidos e trabalhando de garçom para pagar as contas, pagar o aluguel. Eu saía nos meus intervalos para o fundo do restaurante, sentava no engradado e falava assim: Deus, o Senhor falou para mim que o Senhor ia abrir as nações para mim. O Senhor falou para mim que o Senhor ia me dar uma plataforma. O Senhor falou para mim que eu ia pregar para as pessoas. O Senhor falou para mim que o Senhor ia me dar influência. 2006 isso. 13 anos atrás eu falei: Deus, eu mal consigo fazer de gorjeta aqui para pagar o aluguel. Deus, e o Senhor falou para mim: você não merece um púlpito se você não consegue fazer da mesa do teu cliente o teu púlpito.
Você pode mudar a tua atitude, já começar teu ministério agora. Não pense que teu ministério vai ser o dia que alguém pôr o microfone na tua mão. Falei, Deus, é hoje, aquele dia eu lembro, eu decidi. Eu falei assim, eu ia para o banheiro, eu começava a orar em línguas. Eu falava assim, Deus, eu preciso de uma palavra de conhecimento. E quando as pessoas pediam a conta, o garçom falou, já me veio a conta, fecha aqui para mim. Sim, senhor. Eu ia lá para o computador, lá na cozinha, para fechar a conta. Eu falava, palavra de conhecimento, Deus, me dá palavra, me dá palavra, me dá palavra, me dá palavra. Eu pegava a palavra, pegava a conta, fechava, saía. Pois não, aqui, senhor, pode soar estranho o que eu estou falando, mas a tua filha, Katie, ela está bem. Quem é você, cara? Obviamente os caras me davam gorjeta melhor cada vez mais. Toda vez que eu acertava, a gorjeta melhorava. Cara, eu orava por cura pelas pessoas. Eu não estava tipo no meu restaurante, em nome de Jesus, porque eu não também ia ser esquisito. Mas às vezes eu falava assim, só me dá tua mão. Eu declaro cura sobre teu joelho agora, em nome de Jesus. A pessoa saía chorando, cara. Eu comecei a falar, Deus, eu não preciso de púlpito agora, me deixa só aqui, isso aqui está melhor. Eu lembro quando eu comecei a falar, Deus, eu quero me mover em curas, me conecta. Eu falava, o meu sonho era viajar com Reinhard Bonnke, aquele alemão que viajava para a África e fazia as cruzadas de milagres. Eu falava, Deus, me conecta com Reinhard Bonnke. E você falou assim para mim, você não merece se conectar com Reinhard Bonnke, porque tem um skate park perto de onde você está, e as pessoas estão se contundindo. Por que você não vai lá e ora pelos enfermos lá? Eu ficava lá sentado com 2 amigos meus, a gente ficava falando, cai. Os moleques lá no skate, eu tô aqui, cara, deixa eu orar com você, cara, o que está acontecendo? O que estou querendo dizer? Sabe, às vezes a gente está um preconceito. Quando que o meu ministério vai começar? Quando que vai começar o mover de Deus? O mover de Deus está aqui, na tua frente. O mover de Deus começa amanhã, quando aquele alarme, aquele despertador tocar. O avivamento começa quando amanhã você entrar no teu trabalho. O avivamento começa quando você pisar para dentro da tua faculdade. Ele está falando, eu estou fazendo uma coisa nova. Abra mão desses teus preconceitos. O meu preconceito, eu preciso de um homem de Deus para me dar um microfone, uma plataforma. Você fala, não, você está no restaurante? É lá. Você está no teu skate park? É lá. Você está na faculdade? É lá. Onde você estiver. Eu comecei a entender que Deus quer fazer uma coisa nova, e eu não quero permitir com que a minha familiaridade com o mover de Deus venha me fazer tão confortável, tão controlado, que eu não consiga falar, Deus, eu quero uma coisa nova, eu quero manter aceso dentro de mim fome. Quando não tinha ministério, quando não tinha igreja, eu estava faminto, eu jejuava, e você falou para mim, será que você vai jejuar da mesma maneira que você jejuava nesses 40 dias de Sião, como você fazia em 2006? Provérbios 25, eu termino com esse versículo. O versículo 2 diz assim, Provérbios 25, 2: a glória de Deus é ocultar certas coisas. A glória de Deus é esconder coisas. Deus ama esconder, Deus ama mistério. É por isso que tem os nossos irmãos mais pentecostais que falam, mistério. Porque tem tudo a ver com Deus. Deus esconde coisas. Por que Deus esconde coisas? Porque Ele quer que você sofra de curiosidade? Não, porque Ele quer te atrair. Ele te esconde, e Ele fala assim, vem. Corey Russell pregou hoje de manhã lá no Morumbi. Não sei se ele pregou a mesma coisa aqui no culto das 16. Só que ele falou sobre Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito está falando para a noiva, vem. Corre atrás de mim. Deus está falando para você, corre atrás de mim. A gente pensa que a gente está correndo atrás de Deus, mas Deus quer que você corra atrás dele. Deus ama você correndo atrás dele, buscando ele, e depois ele corre atrás de você, depois você corre atrás dele, depois ele corre atrás de você. Ele ama essa interação, porque essa interação tem tudo a ver com amor. Ele fala assim, eu te amo tanto e eu gostaria tanto de ver amor em você, correndo atrás de mim. Então Deus, ele oculta as coisas. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui. Ele diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Fala comigo, eu sou rei e sacerdote. Debaixo da nova aliança você é um rei e sacerdote. Qual que é a tua glória? É procurar aquilo que ele escondeu. O que significa isso? Que ele constantemente te quer curioso. Deus te quer curioso. Deus te quer
fazendo a pergunta: Deus, cadê aquela coisa nova que você falou que você... Deus, cadê aquela coisa nova? Deus, cadê aquela coisa nova? Deus te quer correndo atrás dele. Deus, cadê você? Cadê você? Deus te quer procurando ele em todo lugar que você vai. Será que eu consigo te enxergar aqui na rua? Será que eu consigo te enxergar nessa padaria? Deus, será que eu consigo te enxergar no meio da minha crise? Será que eu consigo te enxergar nessa igreja? Deus, será que eu consigo te enxergar na minha família? Deus, eu pareço que eu estou sozinho, mas será que eu consigo te sentir aqui? Deus te quer curioso. Deus te quer buscando ele, tentando descobrir o que ele escondeu para você. Porque as coisas do Espírito, olha só o versículo 2, diz assim: a glória de Deus é ocultar, a tua glória é descobrir. Fala comigo: as coisas do Espírito estão reservadas aos famintos e para aqueles que vão buscar. Quão faminto que você está hoje? Quanto de dentro de você está borbulhando para coisa nova? Eu não quero me acostumar com a igreja evangélica. Eu te garanto, se isso é que você está procurando, você vai ficar entediado daqui 2-3 anos. E de vez em quando eu fico entediado com a igreja, de verdade. Daí eu lembro que não tem nada a ver com, sabe, essa gospelândia, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Rei dos Reis. E eu começo a entender: Deus, sempre foi a ver contigo. A única razão porque eu estou entediado é porque eu estou tentando olhar para dentro desse contexto, buscando controle e conforto. E não é para eu buscar controle e conforto, porque quando eu busco controle e conforto, imediatamente eu começo a me sentir bem, porque eu tenho controle, eu tenho conforto, mas depois de um tempo eu fico entediado. Sabe, eu acho que muitas pessoas se desviam do evangelho porque eles ficam entediados. Quando eu me desviei da presença de Deus na faculdade, eu não fui para a faculdade falando assim: cara, não vejo a hora de pecar. Não. As pessoas pensam que os jovens evangélicos que se desviam, eles estão tipo: não vejo a hora de pecar. Não. Eu creio que a maioria das pessoas que se desviam do evangelho é porque eles foram oferecidos um evangelho boring, entediante, controlado, confortável, previsível, chato, legalista, quadrado. E Deus está falando assim: eu estou escondendo coisas que você não tem a mínima noção. Eu quero te levar para uma jornada sobrenatural. Eu quero te levar para você descobrir coisas dentro de você que você não sabia nem que existia. Você acha que Deus, que é o Criador dos céus e da terra, ele esgota a criatividade em traçar uma jornada para você? Eu me recuso a acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que se eu me desvio, ou se pessoas se desviam do evangelho, é porque o evangelho não é que o evangelho não é atraente, é porque o evangelho que foi oferecido e apresentado a eles era um evangelho que era talvez a versão diluída do verdadeiro evangelho. Porque quando eu começo a ler a palavra, eu não consigo pensar que Pedro estava entediado. Quando você é jogado na cadeia, quando você é torturado, e depois os caras te arrancam da cadeia, e os caras te ameaçam, que eles fizeram isso lá em Atos capítulo 4. Eles falam: se vocês abrirem a boca, a gente te joga de volta na cadeia, a gente vai te torturar de novo. E sabe qual foi a reação deles? Eles voltam para a igreja e eles falam: pessoal, eles estão ameaçando a gente. Eles estão falando que se a gente não parar de fazer isso aqui, eles vão jogar a gente na cadeia, eles vão torturar a gente. O pessoal falou assim: vamos orar. Sabe o que eles oraram? Eles não oraram: Deus me protege, Deus nos livra. Eles pediram: Deus nos dá mais ousadia. Que tipo de evangelho é esse, cara? Que o cara fala assim: vocês vão sofrer, e eles se regozijam. A gente sofreu pelo evangelho. Era a atitude dos apóstolos. Que tipo de evangelho é esse? Para mim é tudo menos um tédio. Para mim isso é uma coisa nova que eu ainda estou descobrindo. Eu estou perguntando: será que você tem fome para descobrir isso? Ou você tem fome de uma igreja evangélica controlada e confortável? Porque se é isso, eventualmente você vai ficar entediado. E Deus está falando: a minha glória é esconder coisas, a tua glória é descobrir. Sabe o que Ele está falando? Vem me pegar, vem me buscar, vem me achar na madrugada, vem me achar no jejum, vem me achar na tua pior crise.
Vem me achar quando todo mundo te abandonar. Você vai me encontrar lá. Vem me achar no silêncio. Me encontra no meio das tuas perguntas. Me encontra na tua pior depressão. Me encontra, vem. Me acha quando você está enfermo. Vem, me encontra quando você não vê saída. Esse é o Evangelho. Essa é a coisa nova que ele está falando. Existe e está à disposição de você agora. Quão faminto que você está. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Se você está recebendo oração, continua recebendo oração. Se você está ministrando alguém, continua na tua ministração. Mas você que está com tuas mãos erguidas, repita comigo: Senhor Jesus, põe em mim um fogo que eu não consiga controlar, que eu não consiga conter. Me batiza com uma nova fome. Me leva, Deus, para lugares altos. Me leva, Deus, para os lugares profundos. Eu sei que tem uma coisa nova surgindo. Não me deixa de fora. Seja o que for que o Senhor estiver fazendo, eu não quero estar fora. Me inclua nos teus planos. Aumenta a paixão no meu coração. Eu quero viver a minha vida apaixonado por Ti, queimando por Ti, ansiando pelo novo, ansiando pela Tua presença. Eu não quero viver um evangelho de tédio, controlado, confortável. Deus, eu sei que existe mais. Me leva para isso. Põe em mim uma fome por mais. Me tira, Deus, da minha zona de conforto e me encontra, Senhor, longe daquilo que é familiar. Eis-me aqui. Aumenta esse fogo em mim, em nome de Jesus.